Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Vamos dar continuidade no estudo da calorimetria. Hoje nós vamos falar em balanço energético ou troca de calor. É um assunto bem simplesinho, englobando calor sensível e calor latente. Aqui eu tenho dois corpos A e B, onde a temperatura de A é maior que a temperatura de B, só que esses dois corpos estão dentro de um recipiente adiabático. Então eu vou desenhar aqui, esse recipiente aqui é um recipiente adiabático. O que seria um recipiente adiabático? Por exemplo, a garrafa térmica. A garrafa térmica é um recipiente adiabático porque ela foi fabricada para não permitir a troca de calor do líquido que está dentro com o meio ambiente. Claro que não é perfeito, por isso que com o tempo o líquido quente dentro da garrafa térmica fica frio. Mas aqui eu estou colocando esses dois corpos A e B dentro de um recipiente adiabático que não vai permitir a troca de calor com o meio externo. Tudo vai ocorrer entre esses dois corpos. Claro que aqui eu desenhei dois corpos de massa diferentes, mas isso não vai importar aqui. A temperatura de A é maior que a temperatura de B. Quando esses dois corpos estão em contato aí dentro, é claro que nós sabemos que o calor espontaneamente flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então isso daqui é o fluxo de calor. O fluxo de calor sempre ocorre nesse sentido, espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então vamos supor que esse corpo A, supondo, vai perder nesse processo aqui 20 calorias de energia. É claro que se tudo ocorre aqui dentro, se o A perde 20 calorias, ele vai ficar com uma quantidade de calor menor, ou seja, negativa. O B, como ocorre entre os dois essa troca de calor, ele vai absorver esse calor. E quanto que ele vai absorver? Vai absorver a quantidade que o A perdeu, que é 20 calorias. Isso é apenas um exemplo, O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: se os corpos estão dentro de um recipiente que não permite a troca de calor com o meio, o que um perde é o que o outro vai receber. É claro que esta perda e esta absorção não ocorre infinitamente. Chega um ponto que esses dois corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, chega a um ponto que a temperatura de A se iguala à temperatura de B e cessa o fluxo de calor. Então, se nós pegarmos a quantidade de calor perdida pelo corpo A e somarmos a quantidade de calor absorvida pelo corpo B, vai ter que zerar, porque o que um perde o outro ganha. Então, a quantidade de calor cedida pelo corpo A mais a quantidade de calor absorvida por B tem que dar zero. Então aqui nós chegamos no balanço energético ou nas trocas de calor, que diz o seguinte, que a quantidade de calor cedida por um corpo somado à quantidade de calor absorvida pelo outro tem que ser igual a zero. Isso é o que nós chamamos de troca de calor ou balanço energético. Aí você vai perguntar, mas e essa quantidade de calor cedida e absorvida? É claro que pode ser calor sensível ou calor latente, aí depende da situação que o problema nos oferece. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí e encerrar. Exemplo! Então vamos ao exemplo aqui para fixar aquilo que nós falamos de balanço energético ou troca de calor. Um exemplo bem simples aqui, só para fixar mesmo, Ao misturar 200 gramas de leite a 80 graus Celsius com 300 gramas de café a 20 graus Celsius, vamos obter uma mistura com que temperatura? Claro que esta temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Então não esqueçam que o leite está a 80, o café está a 20, então o calor vai fluir do corpo
de maior temperatura para o de menor. Então, o leite vai fornecer calor para o café vai absorver. Estou imaginando que essas duas substâncias estão no recipiente que não permite a troca de calor com o meio. Então, nós já vimos que a quantidade de calor cedida por um corpo mais a quantidade de calor absorvida. Ó, quantidade de calor cedida. Vou botar aqui com A, cedida. Por um corpo, quantidade de calor absorvida pelo outro tem que ser zero. Aí ocorre o balanço energético. Bom, quem vai ceder? Vai ser o leite, porque a temperatura dele é maior do que o café. Então vejam que ambos vão continuar no estado líquido. Então aqui não vai ter mudança de estado físico. Então o calor que o leite vai fornecer para o café é calor sensível. Então, olha, calor cedido é pelo leite, então C do leite, massa, variação de temperatura, tudo isso daqui para o leite, porque é ele que vai ceder, mais a quantidade de calor absorvida pelo café, que é calor sensível, tudo isso daqui para o café vai ser igual a zero. Então, quantidade de calor sensível fornecido pelo leite, mais a quantidade de calor sensível absorvido pelo café tem que ser igual a zero. Então vamos lá, ele falou que o calor específico sensível do leite é igual ao do café, que vale 1. Então aqui vai ficar 1, massa do leite 200 gramas, multiplicado pela variação de temperatura do leite. Ele está inicialmente a 80, quando misturado com café, eu não sei qual é a temperatura que ele vai atingir, é o que ele quer. Então é a temperatura final que nós não sabemos, menos a inicial que está a 80, mais o calor específico sensível do café, que é 1, multiplicado pela massa de café, que é 300 gramas, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio térmico, que nós não sabemos, menos a inicial do café, que é 20. Isso tem que dar 0. Então aqui vai ficar 200. Então já vou fazer uma distributiva aqui, ó. Aqui vai dar 1 vezes 200, vai dar 200. Faz uma distributiva aqui. A mesma coisa aqui, ó. Então vai ficar assim: 200 vezes θ menos 200 vezes 80, 16.000, mais 1 vezes 300, 300 vezes θ, menos 300 vezes 20, 6.000, isso igual a zero. Então aqui vai ficar 200 θ mais 300 θ, vai dar 500 θ, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Menos 16.000 menos 6.000 vai dar menos 22.000. Isso igual a zero. Então aqui nós temos, ó, vou pegar esse menos 22.000 e jogar para o outro lado, vai ficar 500 θ igual a 22.000. Ó, era negativo, passou para cá, ficou positivo. Então, θ vai ser igual a 22.000 dividido por 500. Então, após a mistura desses dois líquidos, o equilíbrio térmico ocorre a uma temperatura D. Aí é só fazer conta aqui, eu vou cancelar esses dois zeros. Isso vai dar 220 dividido por 5 por 4. Ó, dividindo por 4, 4, vou apagar aqui, ficou feio esse 4. Ó, 4 vezes 5, 20, para 22, 2, baixei o zero, ou seja, 44 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura entre o leite e o café. No final disso tudo, eu vou tomar um café com leite a 44 graus Celsius. Beleza, galera? Um exemplo simples aí só para fixar isso que nós falamos. Não esqueçam de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Valeu, galera!